Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, está aqui do meu lado o Dr. Moisés. Hoje vamos falar de infanticídio. Como é que é o nome? Eu só me lembro sobre o nome Borel, o nome do menino. Henry Borel, o nome da criancinha, do anjinho que está no céu. É um caso delicado, porque hoje em dia as pessoas abrem as suas casas, geralmente mulheres descasadas. Há homens que até então têm uma conduta normal, mas chegam lá e se revelam monstros. E às vezes ele tem um histórico e não aparece esse histórico de monstruosidade. Verdade. Né? E acho que esse caso do Henri Borel é um exemplo, né, que tem que ser pesado, porque analisemos bem. Quando você bota um padrasto dentro de casa, você está colocando junto com os seus filhos um ser humano diferente. Por exemplo, na natureza, os leões não é difícil devorar os filhotes quando eles ganham a guerra de uma matilha. Né? Eles não é anormal eles devorarem os filhotes que já estavam lá para que abra espaço para a sua nova prole. E na natureza humana tem pais que estupram crianças, padrastos, né? Uhum. E é maior o índice de padrasto do que de pais, realmente. Verdade. Né, que fazem isso. Que expõem as mães a conduta delituosa e que maltratam crianças. Claro que no passado foi muito mais. Mas hoje em dia, com o advento da internet, a mulher se ilude às vezes por um homem, rapidamente se apaixona, vai morar com ele, e aí, será que tirou a sorte grande? É. Geralmente tira a sorte pequena, É né? verdade. Né? E aí, como é que fica? Nem todo homem quer ser chamado de pai pelo filho que não é dele. Tem que ter um grande amor no coração, tem que ser uma pessoa diferente. Verdade. Você que é pai e padrasto sabe do que eu estou falando. Verdade. Então essa é a temática da nossa conversa, tá bom? Show. Daqui a pouco eu vou passar para você. Thaís, cumprimente o Dr. Moisés. Doutor Moisés, obrigada aqui pela sua presença no nosso programa. Hoje falar sobre este assunto tão delicado, mas que ocorre assim de uma forma extremamente brusca, né, que nos assusta, mas como Paulo mesmo disse na sua fala, os casos de violência contra crianças, inclusive no nosso estado, é altíssimo. Né? E normalmente são por pessoas que estão perto, próximo dessas crianças. Padrasto, tios, né? Cunhados. E são pessoas que a criança tem a confiança, que é a referência dela. Né? Verdade. E isso nos assusta, né? Porque o estupro, a violência, ela tem incidência, mas incidência muito menor do que a incidência da violência em casa, violência doméstica contra crianças. E esse é um caso que nos chocou, assim como num passado, e acredito que você deva comentar sobre isso, que foi o outro caso Nardoni, também foi outro caso muito parecido, com vários pontos que se encontram dentro do caso, e realmente, infelizmente, ainda a gente tem e se depara com esse tipo de discussão e assunto, mas que serve-nos como alerta e que hoje a gente vai aprender um pouco sobre a legalidade, sobre o que acontece nesses casos. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir, compartilhar
o nosso Facebook, nosso Instagram e principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar, tá bom, querido? Por favor, Eudes, vinheta. Então, já meio que preambulamos no começo, né? E o caso Henri Borel não é um caso isolado, porque pela violência, como se deu, mas não é um caso, são coisas que acontecem, né, sazonalmente, mas acontecem. Verdade. Né, de épocas em épocas, né? E tem o caso dos Nardoni, que ficou conhecido também, né? Tem aquele caso do Rio Grande do Sul, O do menino Bernardo. do Bernardo. Né, que também foi ali, foi uma morte bem... E só que isso tende com o advento de pandemia e tudo mais, são casos que tendem a se aumentar. E como coibir isso? Mas antes vamos falar da linha jurídica. Me fala um pouco da linha jurídica de um caso como esse e das implicações. Com você a palavra. Ok. Primeiramente, meu irmão Benito, muito grato, muito obrigado, gratidão por mais uma vez abrir espaço aqui no seu programa de grande audiência no nosso estado, para nós estarmos levando informação para a população. Quero também agradecer a participação também, o convite e sempre se disponibilizando a discutir conosco a cunhada Thaís. Tenha meus cumprimentos. Quero cumprimentar também o teu público que nos prestigia sempre com uma audiência desse programa e sempre atento aí a situações que ocorrem em sociedade. E quando se trata da área jurídica, que é a área da norma, onde tudo se regula, a gente tem uma atenção diferenciada. E eu, como advogado, criminalista e também professor de processo penal e direito penal, posso contribuir, principalmente na temática deste caso do Henri Borel, que chamou muito a atenção no nosso país, sobre o índice de violência, de maus tratos e também de infanticídio. Então vamos lá. Eu vou dividir em 3 partes, Benito, a nossa fala. A primeira nós vamos falar do contexto jurídico, né, em que se encontra o caso hoje. A segunda nós vamos falar sobre as garantias que a criança e o adolescente têm hoje por lei. E, num terceiro momento, é aquilo que você falou, o cuidado que as pessoas têm de quem ela está levando para dentro das suas casas. Vale para a mulher, vale para o homem, que às vezes o homem também tem filho e leva uma mulher covarde para dentro de casa. Então vamos lá. Em relação à questão jurídica, num primeiro momento a criança é conduzida ao hospital e ela chega lá já morta. Feito algumas análises técnicas periciais por médicos especializados naquele hospital, detectou-se lesões nítidas na cabeça, no baço, no corpo, em várias partes do corpo. A lei diz que nessas circunstâncias o médico ou os médicos ou a equipe que analisou deve imediatamente fazer a comunicação pública disso à polícia. E isso foi feito lá. E aí foi feita uma necropsia. E foi feito também vários exames que detectaram que aquela criança estava toda machucada, toda arrebentada no linguajar popular, ou seja, ela de alguma forma foi lesionada em vários pontos do seu corpo. No primeiro momento, os garantes daquela criança, do Henri Borel, seriam quem? A mãe, que é a sua genitora, e o seu padrasto, porque naquela noite ela se encontrava tão somente com os dois. Perfeito. Está havendo uma reviravolta onde a mãe, após o trabalho da polícia e o fechamento das investigações que direcionaram para a responsabilidade da morte da criança aos dois, ou seja, ao padrasto e à mãe, é a prisão, culminando na prisão para poder retirar eles do cenário da produção de provas, para lá no processo comprovar de fato o que aconteceu.
E aí, Benito, o que está acontecendo do ponto de vista jurídico? Eu tenho acompanhado esse caso aí, dia a dia, e nós vimos que o último episódio agora foi uma carta de 29 páginas feita pela mãe, onde ela coloca o padrasto como um monstro, coloca o padrasto no centro do inferno, e que ele que matou o filho dela, e que ele que violentou o filho dela, e que ele que sempre foi mal, e ela sempre foi boazinha, mas não tomou nenhuma atitude para proteger o seu próprio filho. Juridicamente falando, é isso. Mas é lógico que os dois têm defesas, tem colegas advogados, assim como eu, criminalistas, e cada um tem a sua estratégia de defesa. Teve um programa muito popular aqui no Brasil, que trouxe uma reportagem exclusiva no domingo, e eu assisti ela todinha, 3 advogados, colocando várias hipóteses em que o padrasto era violento, porque em outras ocasiões, com outras mulheres, com outras crianças, que eram enteados e enteadas, ele teria cometido o mesmo tipo de violência, e que não foi diferente com ela. Pois bem, se ela tinha ciência que o cara era violento e que já maltratava o seu filho, o que é que a lei diz? Artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança, ela tem sempre que ser atendida no seu melhor interesse. E qual o melhor interesse da criança? Em qualquer circunstância, é a sua dignidade, o seu bem-estar, sua proteção, o seu cuidado. E de quem? Do pai, do padrasto, do tio, do tutor, de quem esteja responsável, que está na condição de garante. Ok? Então, esta é a parte jurídica. Em relação ao padrasto, eu não vi muitas modificações. Ele vai ser responsabilizado pela morte da criança, o padrasto. E vai pegar uma cadeia pesada, e eu vou dizer por quê. A mãe também, ela não está longe de também pegar uma cadeia conjunta, que pode ser até maior que a do padrasto. Embora, com todo o respeito aos meus colegas advogados que estão defendendo a mãe, eles terão muito trabalho para provar por A mais B para 7 pessoas do povo, né? Se fosse um juiz togado, um juiz técnico, onde há uma análise muito mais aprofundada de termos e dispositivos jurídicos, né? Com análise de perícia, etc, 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 tal, talvez a mãe poderia ter uma luzinha no fundo do pulso de não ser condenada, Benito, ao meu ver. Mas nas circunstâncias em que se encontrou o caso, da forma em que ele aconteceu, a maneira em que ela se comportou após os fatos, né? Quer dizer, a criança morre, a mãe vai fazer o cabelo, a mãe vai passear, a mãe vai andar de mão dada com o assassino do seu filho, chama muita atenção. E isso daí eu tenho certeza que o Ministério Público, por meio da promotoria, vai explorar a monta. E quem vai julgar esse casal vai ser 7 pessoas do povo. São pessoas, muitas das vezes, leigas, não entendem nada da questão jurídica do fato, embora os profissionais se esforçarão imensamente para provar o contrário, mas, com certeza, a mídia, que já é, por natureza, um ente de acusação, já expôs isso, o Brasil inteiro sabe. Nós aqui em Rondônia sabemos de algo que aconteceu no Rio de Janeiro, o mundo inteiro sabe. Então, eu, como advogado criminalista, ao meu ver, este caso chama atenção, nos traz alerta, mas também demonstra que a mãe não vai escapar ilesa, ela vai ser condenada. Embora aqueles 3 colegas que apareceram num programa famoso estão buscando por A mais B, aqueles 29 páginas de que ela está escrevendo e tal, tudo aquilo ali é uma produção de prova para demonstrar o grau de monstruosidade, periculosidade, de violência do padrasto. Agora, se a mãe sabia de tudo isso, por que não tomou nenhuma providência? Né? Antes que o fato acontecesse. Vou mais além. Após os fatos, porque ela não escreveu as 29 páginas antes de ser presa? Então, são perguntas que ficam pairando entre as pessoas e também entre as autoridades que estão lidando com este caso. E este caso, Benito, é muito parecido com o caso dos Nardones, onde aquela menininha, se não me engano, à época, de 9, 10 anos, foi jogada de um prédio.
Os pais cumpriram pena, né? Ela era enteada da mãe. Então, por isso que eu disse, assim como tem padrasto perverso, também tem madrasta perversa. Que naquele caso lá, a menina era enteada da madrasta. É verdade? Não sei se você lembra dos casos dos Nardoni. Eu vou mais além. Nós tivemos um caso lá no Rio Grande do Sul, o caso Bernardo, uma madrasta também. Esse é o outro ponto que eu queria chamar a sua atenção. Então, é muito importante, gente, nós que temos filhos, e muitas das vezes, nessa correria do dia a dia, nós não temos tempo mesmo de estar acompanhando minuto a minuto o que está acontecendo, né, nas nossas casas, muitas das vezes, no nosso cotidiano do lar, e aqui e acolá, que, né, isso não é difícil de ocorrer, a gente está se deparando com situações de maus tratos, sim. Então é aquilo que você falou, Benito. Hoje, para o cara pegar uma criança que não é filho biológico, do seu sangue, e aceitar que chame como pai, dar carinho e amor de pai, é acertar uma sorte grande. E vice-versa. O filho pegar uma mãe, ou aliás, uma madrasta, que assuma ele como se filho dela fosse e trate com carinho, com respeito, com dignidade, com proteção e com cuidado. Então, eu queria, nessa fala, deixar claro isso. A questão jurídica é essa, os dois, no meu ver, vão ser processados por homicídio, se não me engano, quadruplamente qualificado, porque está lá pelo artigo 121, parágrafo 2º e incisos do nosso Código Penal. Além disso, tem a agravante de ser menor de 14 anos de idade, a criança tinha 4 anos. Além disso, eles tinham uma condição de garante, de proteção. Quem poderia proteger a criança abaixo de Deus sem ser eles dois, que estavam naquele instante? E, além disso, a ocultação, a simulação do fato para a polícia e de não falar a verdade. É isso. Assim, eu fico horrorizada porque é uma coisa que a gente realmente não espera que aconteça, né? Moisés, nesse caso, os pais vão à júri popular. Isso, né? isso. E qual é o tempo que normalmente ocorre até a condenação dessas pessoas, a comprovação das provas e efetivamente a pena dessas duas pessoas? Perfeito. Olha, os dois, o Jairinho eu não recordo de cabeça o nome da mãe do Henri Borel, mas o Jairinho é o vereador lá. Eles estão presos preventivamente. O que significa isso? Eles foram retirados do meio social porque ele é influente, ele é político. Então ele poderia destruir provas, persuadir testemunha, intimidar, etc, tal. Ela do mesmo modo. Então eles estão presos preventivamente, ou seja, para que o processo transcorra com tranquilidade, sem nenhum embaraçamento, sem nenhuma perturbação de nenhum dos dois que estão diretamente envolvidos nos fatos. Acredito eu que ficarão assim até o julgamento. Nestes casos, a lei, o Código de Processo Penal, ele diz que tem que haver uma celeridade, no caso, para que ele seja julgado o mais rápido possível, em torno de 90 a 180 dias. Mas todos nós sabemos que, eu sou advogado, já fiz muitos júris, a gente sabe que cada caso é um caso. Tem situações que o júri pode demorar 1 ano, 2 anos, e eles ficarão lá 1 ano, 2 anos presos. Porque a defesa está produzindo prova, está mandando fazer maquete, está mandando contratar um perito lá nos Estados Unidos, não sei se a senhora lembra, dos casos Nardoni, onde o contratou peritos lá dos Estados Unidos e tal. Então, quer dizer, pela questão técnica da defesa, pode ser que demore por essas circunstâncias. Mas o Código de Processo Penal, ele determina que com réus presos, o julgamento seja o mais rápido possível, em torno aí de 90 a 180 dias, ou seja, 6 meses. E pela gravidade do caso, normalmente esses dois seres humanos aí, né,
se assim pode se dizer, qual é a pena Sim. dada a eles? Olha só, o artigo 121, parágrafo 2º, ele diz que a pena é de 12 a 30 anos. Aí nós temos 7 incisos. Lá dentro vai ter as qualificadoras, motivo fútil, torpe, que possibilitou a defesa da vítima, etc, etc tal. Se não me engano, eu não cheguei a olhar a tipificação do indiciamento deles, mas tem 4 qualificadoras. Então, como que funciona o cálculo das qualificadoras? Pega esses 12 anos, aliás, é de 12 a 30. O juiz pode determinar uma pena base. A pena base, ela vai de 12 a 30. Ele pode dar 12 como pena base, pode dar 14, pode dar 15, entendeu? O mínimo é 12. A partir da pena base, aí ele vai para outras circunstâncias judiciais, que são as qualificadoras. Essas qualificadoras, elas podem demandar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 1 ano e meio. Então, você vai somando. E depois, tem outras agravantes circunstanciais, lá do artigo 59, 60 do Código Penal, que é em relação à criança ser filho e ser menor de 14 anos. Então, tudo isso são circunstâncias que exacerbam, ou seja, aumentam, alteram a pena do réu. E tem as atenuantes, quais sejam. A primariedade deles, talvez nunca tenham respondido um processo criminal, o juiz diminui lá de 1 a 2 terços, né, em algum momento, da pena base, para depois acrescentar as agravantes. Mas eu estou aqui para fazer um chute, né, como se fosse uma loteria, né, porque júri popular é uma loteria, a gente não sabe. Cabeça de jurado, cabeça de juiz e de jurado, a gente não sabe o que passa. Ele que vai interpretar e é ele que vai dar a decisão. Mas eu vou chutar aí coisa aí de 24 anos, no mínimo, para cada um. Talvez ele possa pegar até 27, por causa que ele foi o executor, né? Não, na realidade, os dois funcionam no processo como executores. Ainda que ela não tenha tocado um dedo, ela foi omissa. E o Código Penal diz que a omissão também caracteriza o ilícito. Eu só estou dizendo que pode ser que também nessa invertida os caras... alguém caia no conto do vigário dela e ela alivia um pouquinho, ela pega alguma coisa a menos. Eu estou chutando aqui porque em júri a gente não tem como dar... Não tem como saber. Não tem como saber. Mas assim, a ideia é realmente que os dois peguem a mesma pena. Agora, pode ser que ele pegue um pouquinho mais. Sim, com certeza. Vai depender dos requintes de crueldade. Com certeza. Das provas, das perícias que foram feitas no corpinho da criança, né? E também das testemunhas que serão ouvidas. Inclusive a babá, as conversas de WhatsApp que foram extraídas, né? Assim, essas provas, elas vão serem determinantes no julgamento para a condenação dos dois. Tá bom. Vou chamar o intervalo começar no próximo bloco, a gente conclui, tá, o que fica de alerta na sociedade, tá bom? Jogo rápido, num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência.
E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, professor Moisés. O que fica dessa lição? Benito, antes de complementar aí o raciocínio, e antes que eu apanhe também, né? Eu empolgado aqui com esse assunto que chama atenção, e eu sou um criminalista fervoroso. A minha veia só corre direito penal, processo penal, criminologia. Esqueci de cumprimentar minha esposa que está ali, ó. E tirando foto e fazendo imagem, meu amor, me perdoe. Está aqui minha esposa prestigiando. E estou aqui me redimindo, tá? Não me bata depois lá em casa. As mãos de fada. As mãos de fada. Mas vamos lá. Gente, lição que fica para isso. Primeiramente, nós temos uma legislação no nosso país que ela é rígida, rigorosa, a justiça funciona e nós temos que proteger, sim, nossas crianças, independente se é enteado, se é afilhado, se é padrinho. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, nós temos o Código Penal e temos tantas outras legislações. A lição que fica é a seguinte: você tem que ter cuidado, você tem que conhecer, embora é difícil, né, Benito? Muitas das vezes você convive a vida inteira com uma pessoa e não conhece ela, né? Mas eu acho que dá para você identificar alguns traços de personalidade, né, cunhada? Você que entende mais dessa questão social e traços de personalidade para quem você vai levar para dentro da sua casa. Trazendo de volta aqui o caso do menino Henri Borel, é um crime hediondo, ninguém aceita, inclusive os dois com certeza estão em locais distantes de presos comuns, porque ninguém aceita crime contra criança, mulheres e idosos. É também um crime hediondo, ou seja, um crime horrendo, um crime macabro, e isso aí acaba, para eles, na hora de cumprir a pena, dando um tempo maior de prisão. Ou seja, se eles forem primários, terão 2/5 da pena para cumprir, inicialmente, no regime fechado. Se tiverem outros antecedentes no mesmo crime, aí seria 3/5. Mas eu acho que eles são réus primários. Então terão que cumprir, da pena que pegarem, 2/5. Ou seja, se pegar 25 anos, nós dividimos 25 por 5, e multiplicamos por 2. Dá quanto? 10 anos, regime fechado, depois progressão para o regime semiaberto e depois regime aberto. Mas a lição que temos que deixar e tirar desse caso é que muitas das vezes a gente tem que ter atenção com o que está ocorrendo com as nossas crianças. Gente jovem, bonita, rica, fazer uma dessa e acabar numa jaula. Verdade. De 10 a 12 anos é para acabar, né, bicho? Verdade. O que tem? Ele acha que a criança é boneco de mola? Que tu pode socar aquilo ali, aquele João Bobo que tu soca e volta? A criança já é mais frágil por si só. Verdade. Não é, cara? Nessas horas que a lei como a lei da palmada, que está aí tramitando ainda no Congresso, é capaz de uma dessa passar, que o pai não levanta mais nem a mão, porque um tapa mal dado, a criança desequilibra, bate para a cabeça, foi-se. Né? Nós temos que reaprender. Né? Esse dia teve um debate, rapidamente, alguém comentou, olha, mas na Bíblia manda corrigir o filho com a vara. Depende da vara. Aí o outro responde, mas os tempos mudaram. Existem outras maneiras hoje. Sim, com certeza. Né? Naquela época, lá no meio do deserto, era vara ou nada, mas agora aqui não. Agora você tem outras maneiras. O meu tempo foi do cinto. Do cinto, eu também sou dessa época. Hoje lá em casa é muito fácil, é só tirar o cabo do videogame. Ah, tá. Acabou o macho lá em casa. Thaís, concluindo. É verdade, as gerações vão passando, foi a época da vara, a nossa aqui, como conversamos, foi a época do cinto, muito cinto e muita havaianas. É verdade.
E agora a gente também tem que lidar com essa nova geração que continua dando trabalho como nós também demos no passado. Verdade. Mas que nós também precisamos nos reinventar como pais, né? E saber como trabalhar essa questão da educação, do acolhimento da criança, de entender quais são os problemas, os desejos, as ansiedades que todo ser humano tem e que a criança não é diferente e a gente, se ela veio ao mundo, se colocamos elas ao mundo para cuidar, que façamos a nossa parte de cuidar e de amar, né? E não de bater e causar um dano a esse ser humano que não pediu para vir ao mundo e que também nos traz tanta felicidade, tanto amor, tanta alegria. Então, esse é o meu recado e até o próximo programa. Obrigado mais uma vez, Moisés. Siga firme, tá bom? E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.